Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! Vamos então ao debate. Caio, bem-vindo de volta das férias, começando por você. A pergunta é, Bolsonaro descumpriu ou não medidas cautelares? Essas medidas foram exageradas? Olá, Juliana. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, proibir o Bolsonaro de se manifestar nas redes sociais não é um exagero. O exagero é o Lula se intitular Viva a alma mais honesta do país ou afirmar que Deus deixou o sertão do Nordeste sem água porque sabia que ele seria presidente. O exagero é a Janja e a sua comitiva torrarem milhões de reais de dinheiro público em viagens irrelevantes, esbanjando um estilo de vida luxuoso. Exagero e hipocrisia é ver petistas acusando bolsonaristas de violarem a soberania nacional por buscarem apoio no exterior, quando eles próprios da esquerda fizeram a mesma coisa poucos anos atrás. Mas vamos aqui a alguns exageros mais específicos que emanam da nossa Suprema Corte. Exagero é o ministro Flávio Dino se sentir ofendido por ser chamado de gordo, mas autorizar que seus adversários políticos sejam xingados de nazistas. Exagero é o ministro Gilmar Mendes, num bate-boca em plenário, ser chamado por um colega de pessoa horrível, com pitadas de psicopatia que sozinho desmoraliza o tribunal. Uma linguagem muito exagerada. Exagero é a ministra Carmen Lúcia se referir à população brasileira como 213 milhões de pequenos tiranos, ao argumentar que o povo não deveria ser soberano e livre para se expressar na internet. Exagero é o ministro Dias Toffoli comparar o tribunal à diretoria de um veículo de imprensa e afirmar que o STF é, aspas, editor de um país inteiro, editor de um povo inteiro. E, portanto, poderia escolher aí o que pode e o que não pode ser dito nas plataformas digitais. Exagero também é o ministro Luiz Roberto Barroso postular que o Supremo é um poder político que desempenha um papel de vanguarda iluminista e que deve empurrar a história, mesmo que seja na direção contrária à vontade da maioria. Contudo, essa decisão que impede Bolsonaro de se manifestar e de ser repostado nas mídias sociais não é apenas mais um exagero. Proibir Bolsonaro de falar, de ser ouvido e de ser replicado nas redes é uma violação aos direitos humanos, um ataque ao devido processo legal e, portanto, um flagrante abuso de autoridade. É uma violação aos direitos humanos porque configura censura prévia, expediente autoritário, vedado pela Constituição em múltiplos dispositivos. Segundo a Folha de São Paulo, em editorial de 2024, intitulado Censura promovida por Alexandre de Moraes tende a acabar, aspas, o ordenamento jurídico brasileiro impede o Estado de calar um cidadão sob qualquer pretexto. E uma pessoa pode dizer o que quiser sem ser amordaçada, mas estará sujeita a sanções penais caso o seu discurso, já proferido, já publicado, configure crime. Ainda segundo o jornal aqui, a censura é um instrumento inconstitucional e autoritário. Se há censura prévia, há violação aos direitos humanos e ao artigo 5º da Constituição. Portanto, a decisão é ilegal, até porque não pode existir uma medida cautelar ou uma ordem judicial que contrarie cláusula pétrea. E nesse caso ainda, por haver censura contra um réu no curso do seu processo penal, também tem violação ao devido processo legal e a presunção de inocência. O Estado não poderia calar uma pessoa atacada publicamente porque ela perderia a faculdade de se defender publicamente, ainda mais antes que ela seja julgada. Mesmo corruptos já condenados pela Justiça com sentença proferida em terceira instância, mantiveram seu direito a conceder entrevistas, a se expressar nas redes sociais, a interagir com familiares, há relatos inclusive de visitas íntimas e de romance que floresceu no cárcere. Portanto, Ju, calar Bolsonaro em ambiente virtual, assim como impedir que as suas entrevistas sejam publicadas na internet, é mais do que um mero exagero. É uma violação grave aos direitos humanos e ao Estado de Direito, com contornos de perseguição política, o que está custando muito caro ao Brasil.
Cardoso, boa noite, bem-vindo. Bolsonaro descumpriu ou não medidas cautelares e essas medidas foram exageradas? Olá, Juliana. Olá, Caio. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, é importante fixar uma premissa que nunca é demais repetir. Não há direitos que sejam absolutos, mesmo aqueles que estão nas cláusulas pétreas fixadas na Constituição. Por quê? Porque o direito termina quando começa um outro direito. E por isso os constitucionalistas, nós aprendemos isso em qualquer livro hoje de direito constitucional, tem que estabelecer uma proporcionalidade entre os direitos, quando eles parecem conflitar, para que eu possa saber os limites dos direitos. A liberdade de manifestação é um direito, sim, que está posto na Constituição. Ele é ilimitado? Não, ele não é ilimitado, como não existem direitos ilimitados de qualquer natureza. Por exemplo, eu não posso ter o direito de xingar, atingindo a honra de pessoas, caluniando, difamando e injuriando. Eu não posso ter o direito de me manifestar convocando e incitando práticas criminosas. Isso é ultrapassar o limite da liberdade de manifestação. O limite da liberdade de manifestação, ele encontra, portanto, guaridas dadas pelos outros direitos. Quando, por exemplo, eu tenho alguém defendendo a coação no curso do processo, que é algo ilícito, me manifestando para isto, ou, por exemplo, quando eu chego e convoco, olha, vamos acabar com o país, tomando medidas mais drásticas possíveis, se eles não mudarem a rota do julgamento. Isso eu estou ultrapassando os limites da liberdade de manifestação. Por quê? Porque eu não posso coagir magistrados no curso de um processo. Por isso é muito importante separar as coisas. Há quem acha que não houve golpe, que tudo ou tentativa de golpe, perdão, que não, tudo é uma ilusão esquerdopata quando se fala que Jair Bolsonaro tentou engendrar, coordenar um golpe de Estado. Eu não acho isso. As pessoas que assistem o grande debate sabem o que eu penso. Mas vamos imaginar que eu achasse isso, que eu achasse que efetivamente não houve nada, que o Supremo estava errado, que Alexandre de Moraes é um arbitrário, etc. Eu não posso incentivar uma autoridade de país estrangeiro a quebrar a nossa economia, a tomar as medidas que ofendem a nossa soberania, para que eu possa mudar a rota de uma decisão judicial. Note-se, nada impede que as pessoas se manifestem em relação a outros países, criticando. Por exemplo, eu me recordo que quando Dilma Rousseff teve o processo de impeachment, percorreu-se o mundo dizendo isso é um golpe, mas ninguém pediu que um governo viesse a atingir a população brasileira e a economia se Dilma Rousseff não voltasse ao cargo. Ninguém fez isso, ninguém teve essa ousadia. Por quê? Porque quem faz isso não é brasileiro e brasileira no âmbito da defesa da sua pátria. Quem faz isso viola a soberania brasileira, achincalha o Estado de Direito e, pior que isto, coage magistrados da forma mais vil. O problema que existe dentro do Brasil tem que ser resolvido por brasileiros e por brasileiras. Eu não posso pedir para o papai Trump vir e resolver as coisas aqui no Brasil, porque isto é uma afronta. Nós não somos uma república das bananas. E o que é pior, é ouvir ainda Eduardo Bolsonaro dizer: bem, se tudo for ou se transformar em terra arrasada, eu pelo menos estarei vingado. Vingado de quem, cara pálida? Do povo brasileiro? Destruindo as empresas, destruindo o agronegócio, destruindo a economia do nosso país? Isso é inaceitável, absolutamente inaceitável. Então, permitir que Jair Bolsonaro faça esta pregação para coagir, jogar a população contra uma situação processual, defendendo a intervenção dos Estados Unidos da América no Brasil, é efetivamente incentivar a ofensa descarada, despudorada à soberania nacional, porque é defender medidas concretas, externas, aniquilando a economia brasileira. E nessa perspectiva, as medidas que foram tomadas por Alexandre de Moraes são corretas, absolutamente corretas, baseadas naquilo que nós conhecemos como poder geral de cautela, que quando é cabível uma prisão, eu posso dar medidas mais leves para não ter que chegar ao extremo. Esta é a situação, portanto, não houve abusividade alguma no que o Supremo decidiu. Abusividade houve naqueles que, se dizendo patriotas, querem que o Brasil seja pisoteado por autoridades estrangeiras, arrebentando a nossa economia e gerando desemprego. Caio, vou puxar esse gancho. A adoção de medidas cautelares, por enquanto, contra Bolsonaro tem caráter político ou estritamente jurídico? Segundo o doutor Zé Eduardo, não há problema nenhum em você aplicar uma sanção de mordaça travestida aí de medida cautelar, mas eu vou abrir aqui respeitosamente uma divergência.
Eu acho, assim como a Folha de São Paulo, que o ordenamento jurídico brasileiro impede o Estado de calar um cidadão sob qualquer pretexto, inclusive de calar a imprensa, que agora não pode sequer fotografar o presidente. Isso é considerado antijurídico. Da mesma forma, agora com base na recente manifestação do relator do processo, investigador, vítima e juiz, agora Bolsonaro parece que responde por ações de terceiro, que pegam aquelas imagens e aí repostam na mídia, porque ele supostamente teria a intenção de produzir um conteúdo para redes sociais. Percebam que a gente já abandonou há muito tempo a objetividade das leis e a gente está na subjetividade dos homens, das opiniões. Mas isso é o que pensa, inclusive, o presidente da Corte, que já disse: o Supremo Tribunal Federal já é, de algum tempo, um poder político, tem como função empurrar a história, mesmo com um papel contramajoritário, né? Quando o processo político se mostrar insuficiente, ou seja, quando a eleição de representantes e a votação no Congresso não agradar o que eles pensam que é, aspas, servir a causa da humanidade. São essas elites progressistas que estão realmente controlando o país, né, numa postura um tanto oligárquica e esquecendo que todo o poder emana do povo, que deveria exercê-lo diretamente ou por meio dos seus representantes. Eu, de verdade, não vejo sustentação, fundamentação jurídica. Nunca antes na história desse país se viram medidas cautelares tão severas aplicadas contra um réu que já está com o passaporte retido, que tem colaborado com a justiça. E mais importante de tudo, né, que não se tem notícia de que ele tenha incitado nada que seja criminoso. É sempre uma coisa muito vaga, como soberania, defesa da democracia, enfim, tudo que pode ser interpretado e reinterpretado ao sabor de quem o faz. Concorda, Cardoso? Há caráter político? Veja, eu discordo completamente da opinião do Caio, com as devidas vênias e licenças, por uma razão muito simples. Eu quero dar um exemplo. Há um direito fundamental na nossa Constituição que chama liberdade de locomoção, não é? É. Ele tem limites? Tem. Como todo direito tem limites. Se efetivamente eu acabo sabendo que uma pessoa conclama pessoas para irem a um jogo de futebol e matar o juiz, eu posso impedir essa pessoa de entrar cautelarmente no Estado? Posso. Isso tem sido muito comum acontecer até, impedindo-se o acesso a estádios. Cautelarmente. A medida cautelar, ela existe para acautelar uma eventual infração ou interromper o curso de uma infração. Isso acontece com todos os direitos, inclusive com a liberdade de manifestação, que é tão importante quanto a liberdade de locomoção na ordem jurídica constitucional dos Estados democráticos de direito. Ou seja, se eu estou incentivando práticas criminosas, eu tenho que ser limitado a isso, eu não posso fazer isso. E Jair Bolsonaro vinha fazendo isso, Eduardo Bolsonaro vem fazendo isso. Ah, soberania é uma coisa vaga? Não, não é vaga não. Soberania, desde o século XV, que Baudin descobriu, tem um conceito claro e concreto. Qual é? Ninguém manda neste país a não ser o poder supremo e soberano do Estado. Que no Estado absoluto era o rei, na democracia era o povo. Aqui é o povo que elege seus representantes, que nomeiam pessoas para, em nome do povo, decidir. E não pode vir uma autoridade estrangeira decidir por nós. E não pode um brasileiro dizer: venha Trump, destrua o país para me salvar da cadeia. Isso não pode acontecer, isto é crime, isto é concreto, é efetivo. É isto que vem acontecendo. E, lamentavelmente, eu tenho uma realidade dessa no Brasil, em que aqueles que se dizem patriotas invocam um país estrangeiro para se livrar das grades, deixando de lado aquela Constituição que jurou respeitar quando se elegeu presidente da República. Ao que tudo indica, o senhor Alexandre de Moraes me parece que está dobrando a aposta de verdade. Mandou a Polícia Federal ir à casa do Jair Bolsonaro fazer busca e apreensão e colocar a tornozeleira eletrônica sobre o risco, sobre o argumento de que tem risco aí do Jair Bolsonaro deixar o país, enfim, sobre risco de fuga aí por parte do Jair Bolsonaro. Então, o Alexandre de Moraes resolveu mandar a PF colocar lá uma tornozeleira eletrônica no Jair Bolsonaro. Bom, muito possivelmente isso é uma ofensiva, né? Isso é uma resposta às cartas enviadas lá dos Estados Unidos pelo presidente Donald Trump.
o Alexandre de Moraes, ele sempre vai dobrar a aposta. E foi isso que ele fez. Então as cartas do Trump são cartas muito fortes, taxando o Brasil e defendendo o Bolsonaro e também criticando o Alexandre de Moraes e o STF. Isso é briga de cachorro grande, pelo menos por parte dos Estados Unidos, em comparação ao STF e ao Alexandre de Moraes e ao Brasil em si. Mas a coisa está se tornando muito grave e ficando muito intensa. Imagine o Jair Bolsonaro aparecer com uma tornozeleira eletrônica e essa imagem correr o mundo. Eu não sei se vai correr de fato, se ele vai poder aparecer de tornozeleira eletrônica, porque me parece que o Alexandre de Moraes proibiu que ele utilize redes sociais. Parece que não vai poder dar entrevista, não vai poder falar com embaixadores, enfim, vai ficar restrito, né? A movimentação do Bolsonaro, não vai poder fazer nada. É meio que essa tornozeleira eletrônica é meio que uma prisão preventiva aí, né? Não vai poder sair da sua casa, vai ter um perímetro ali para poder se deslocar, porque vai ser monitorado justamente por conta da tornozeleira. Esse dia estava próximo de chegar e chegou, né? Vamos ver se vão querer de fato prender o Bolsonaro. Já tiraram o direito político do cara, né? Estão querendo imputar um suposto golpe de Estado aí a qualquer custo na conta dele. E agora, depois das cartas lá dos Estados Unidos, do Donald Trump, mandaram a PF colocar uma tornozeleira. Como se estivesse dizendo assim, ó, isso aqui é um aviso para você ficar quietinho aí, né? E também é um aviso lá para o Laranjão lá dos Estados Unidos. Foi isso que fez o Xandão. Bom, por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve!